Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus em Cristo nos ajude. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E desde já queremos agradecer você que está conectando agora conosco pelo nosso canal. Quero trazer essa palavra dentro do Evangelho de João, no capítulo 1, o quarto Evangelho, capítulo 1, o versículo 12, que diz: Mas a todos quanto receberam, ele deu poder e o direito de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. O que nós vemos no Evangelho de João? Na verdade, João ele começa falando do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbos logo. Uma palavra que não se tem assim como descrever com toda a profundidade que ela merece. Mas nós sabemos que o verbo aqui ele está falando de Cristo, o verbo que se encarnou no ventre da nossa bendita Maria, como é chamada assim, não é? E quando nós continuamos lendo, ele fala do chamado de João Batista, que veio antes de Cristo, preparando o caminho para que o Cristo, Messias, enviado às nações, se manifestasse, né? Ele, no versículo 11, ele diz, no versículo 10, mais ou menos, ele diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Aí ele chega e diz, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. No versículo 10, referindo-se ao mundo, o mundo se refere à sociedade organizada, em que infelizmente nós estamos no meio dela, né? Embora como credores da palavra, credores de Cristo, da mensagem do Salvador, estamos aqui falando dele nesta hora, mas existe um sistema, que é o sistema desse mundo, que nada tem, nada quer com Cristo. São muitos os que rejeitam Cristo como Salvador. É o sistema mundano, que é hostil e que sempre será oposto àquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que o Evangelho fala, aquilo que Cristo deixou. Nós estamos vivendo nessa pandemia, nos proíbem sim de sair de casa, concordamos que devemos ficar dentro das nossas casas, tomando as devidas precauções, mas nós sabemos que tem aqueles que estão na rua, e o vendedor de din-din vai morrer de fome, e aquele que vende seu axé na esquina vai morrer de fome, porque a economia do país está parando, está caindo. Isso é fato. E aonde essa corda vai arrebentar, queridos? Nos mais fracos que somos nós, que estamos aqui do lado mais fraco, digamos assim, da sociedade, né? Como muitos. E eu proclamo a igreja do Senhor, queridos que nos ouvem, irmãos, vamos orar, vamos vigiar pelo nosso país. O coronavírus está matando pessoas. O governo está se manifestando. Enfim, todos estão fazendo a sua parte, mas nós precisamos, como igreja, nos erguer, nos levantar. Chegou o seu momento, você que ora, você que faz vigília, apresente o Brasil nas mãos de Deus. Porque mais do que nunca nós precisamos da graça de Deus. Precisamos estar alerta, esse também é o nosso momento, já que Deus está, de certa forma, nos mantendo dentro de casa, porque como igreja nós temos que obedecer às ordens dadas pelas nossas autoridades. Não aqui estou dizendo que a igreja ela deixa ser rebelde, ou deseja ser rebelde agora contra as autoridades. Não, estou dizendo que chegou a nossa hora. Vamos orar, Brasil, acorda! Acorda, povo de Deus, vamos orar. Vamos fazer um clamor por essa terra chamada Brasil, que às vezes é chamada terra de todos os povos. Às vezes é confundida como terra de todos os santos, mas eu não estou falando de todos os santos, eu estou falando do santo, que quando nós o aceitamos, ele nos dá o direito de sermos chamados filho de Deus. O mundo vai ser sempre o grande opositor contra o Salvador. É o que nos diz toda a história da nossa salvação. Nós, como igrejas, conhecemos a nossa história e o mundo sempre guerreou
contra nós, contra os princípios da palavra de Deus, porque muitos não querem obedecer. Mas o que é que João diz para aqueles que aceitam a mensagem de Cristo? Ele diz: mas a todos quanto receberam. Se nós formos dividir esse versículo, tem muita coisa aqui para nós vermos. Primeiro, o homem, ele tem o poder, o direito de se tornar filho de Deus no momento em que ele crer no nome de Cristo. Quando o homem ele passa a acreditar em Cristo, ele passa a se tornar filho de Deus. Primeiro lugar. Segundo, por quê? Porque ele, a partir do momento que ele ouviu a palavra e deu crédito a ela, essa palavra começa a fazer uma transformação. Escute, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você começar a ouvir, meu querido, minha querida, irmãos e irmãs, que nos ouvem agora e nos vê, quando você passar a dar crédito à palavra de Deus, é isso que João está dizendo. Mas todos quanto receberam, Cristo é o que veio, o que se encarnou para nos trazer salvação. E o homem está sofrendo porque ele não quer dar crédito à palavra de Deus. Eu te convido, dê crédito aos titanes da palavra de Deus, mas a todos, sem exceção, não importa se é branco, negro, aqui ele quebra todas as etnias, pode ser brasileiro, africano, americano, japonês, chinês, todas as raças, todos. Cristo é o Salvador para as nações, não importa onde este homem crê, né? O homem tem esse direito de ser filho de Deus quando ele crê no poder da palavra de Deus. Primeiro lugar, sem exceção, Cristo ele não faz exceção. Cristo teve encontro na sua caminhada na terra com vários tipos de pessoas. Teve um grande contato com a mulher grega Sirofenícia, aquela mulher que vem pedir ajuda a ele. Ele conversou com a samaritana. Em Atos 10 vemos o grande encontro do Espírito do Deus vivo com aquele homem italiano. Em Atos 10, enfim. Mas a todos quantos o receberam, se eu recebo, vai acontecer agora, aonde quer que eu esteja, uma transformação. E a primeira transformação que Cristo faz na vida daqueles que eu aceito é uma transformação mental. Aleluia! Ele transforma essa nossa mente até então pecaminosa, acostumada a viver segundo os titanes do mundo, segundo os costumes mundanos. Agora Cristo ele vai fazer uma transformação na mente, porque só assim, sendo uma nova criatura, você pode entender o que Deus quer com você. É o que está escrito aqui em Romanos 12, quando diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, no versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando eu aceito a palavra, quando eu deixo ela fazer morada dentro do meu coração, Deus, através dessa terceira pessoa maravilhosa, chamada Espírito Santo, ele faz uma transformação. Qual é a transformação, pastor? É uma transformação mental. Porque aquilo que é nascido da carne é carne. O meu primeiro nascimento é carnal. É da terra, nasci do ventre de minha mãe. Mas Deus quer que o homem nasça uma vez mais. Ele quer que ele se torne filho dele, com a mente nova. Aí ele vai passar a compreender as coisas que são da parte de Deus. Porque a mente humana, a mente carnal, ela não consegue entender a perfeita e agradável vontade de Deus. É o que nós podemos ver no versículo 1. Agradável a Deus.
Porque só através dessa nova mente é que você vai ter condição de fazer um culto com conhecimento, dando seu corpo, espírito, alma e corpo para Deus trabalhar. Aí então você vai poder entender o que Deus quer com você. Porque até então, o homem, no seu estado natural, ele anda segundo o que ele pensa, segundo o que ele deseja. Não é assim que o mundo está? Por que está havendo tanta confusão, tanto pânico, tanto medo? É porque as pessoas, elas se afastaram de Deus. Por isso que Cristo veio. Porque se todos nós já fôssemos bons e santos, para que o sacrifício de Jesus? Se aqui na terra só tinha gente boa. Eu não sou uma pessoa tão boa. O homem se tornar bom em Cristo. É o que Paulo diz. E não vos conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que João ele começa dizendo para nós: mas a todos quanto receberam, eu lhes dei o poder. Se eu recebi Cristo no meu coração, porque eu comecei a acreditar na palavra, é o que diz Romanos 10, que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora vai haver uma transformação. Primeira transformação, um processo mental vai acontecer. Eu vou ver as coisas pelo novo ângulo. Eu vou ver pelo ângulo de Deus, pela visão de Deus. Eu vou andar agora pelos titãs da palavra de Deus. Então esse é o nosso segundo ponto. Primeiro é que Cristo não faz acepção. Segundo é que quando eu recebo Cristo no meu coração, Ele me dá o quê? Direito. Ou em terceiro lugar, poder. E ninguém recebe poder de Deus se o Espírito Santo não habitar dentro desta pessoa. Foi ele que disse. Ele disse que ele ia para o Pai e o Espírito Santo viria, o chamado Paracleto de Deus. Ele iria estar conosco. E ele só não convence mais os homens porque os homens não dão ouvido à voz do Espírito de Deus na terra. Aleluia. Quarto, direito. Eu pertenço à família e tenho direito à herança do meu pai, porque sou filho dele. Lógico que eu ainda não era filho de Deus. Eu era uma criatura. Porque eu sou criatura no sentido do Deus da criação. Não foi Deus que criou o homem do pó da terra? Então ele é criador do homem. Mas eu estou falando para aqueles que conhecem a Bíblia, para aqueles que querem entender o que é ser um filho de Deus. Nós somos agora chamados de filhos de Deus por adoção. Nós estávamos debaixo da lei do pecado. O pecado dominava sobre nós. A morte reinava em nós. Éramos candidatos a uma vida eterna sem Deus. No advento de Cristo, nós o recebemos e agora nós nos tornamos filhos de Deus. Que prova o Senhor pode nos dar a Bíblia de que eu me torno filho de Deus? Muito bem, a Bíblia diz aqui em João 3, no capítulo 3 de João, Jesus Cristo, ele tem um grande encontro com um homem de Deus, chamado Nicodemos, um dos grandes da sinagoga judaica de então. Aleluia! A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz, se Deus não for com esse homem, com essa pessoa. Então, judeus, ortodoxos, lá da época, há 2000 anos atrás, eles sabiam que Jesus era o Cristo. E por que eles não aceitaram a Cristo? Eles não queriam sair dos titãs debaixo da lei de Moisés. Porque Jesus vem trazendo uma nova palavra na plenitude dos tempos. Qual é? A palavra do arrependimento. E eles estão ainda no olho por olho, dente por dente. Jesus chega para eles e diz: amai a quem vos odeia, perdoai quem vos persegue. Eles não queriam. Eles queriam conhecer Deus das formas decaídas
da forma pecaminosa. Porque o homem, sem conhecer a palavra de Deus, ele permanece no pecado, queridos. O homem, ele só conhece a Deus quando ele sai de debaixo da força do pecado. Porque ele é regido, o homem sem Deus, o homem natural, debaixo da força do pecado. E a morte terá poder sobre ele. E o senhor pode me dizer, pastor, o que eu posso fazer para sair debaixo da lei do pecado? Aceite a Jesus e se torne filho, é o que ele diz aqui. Mas a todos quanto receber, ele dá o poder, está falando da pessoa do Espírito Santo, e o direito de ser chamado filho de Deus. O povo judeu jamais chamaria Deus de pai. A igreja gentílica, os cristãos chamam Deus de pai. Paulo diz isso para nós. Mas deixa eu dar um exemplo desse cara que foi ter com Jesus à noite, para provar para você que o homem precisa conhecer a Deus, que ele precisa se tornar filho de Deus. Olha aqui em João 3,14 o que ele diz para nós. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi isso que Deus fez. Ele enviou seu Filho ao mundo. Ele é o unigênito de Deus. E Nicodemos até então não sabia disso, porque ele era um homem natural. Ele conhecia a lei. E ele começa a conversar com Jesus. E Jesus olha para ele e diz, olha, Nicodemos, na verdade, te é necessário nascer de novo. Ele se espantou com aquela expressão, nascer de novo. Porque ele já era uma pessoa mais ou menos idosa. E ele disse, como eu vou adentrar no ventre da minha mãe, passar mais 9 meses... e depois nascer? Não, é nascer da água e nascer do Espírito. Porque Cristo diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele estava muito espantado, não te maravilha de eu te ter dito essas coisas, necessário tinha nascer de novo. Ele dá um exemplo do vento, olha o vento sopra para onde quer, vai para onde quer. E ele não entendeu nada. Como pode ser isso? Jesus disse, tu és mestre de Israel e não sabe isto? Que dirá se Jesus tivesse falado com mais profundidade? O que está dizendo? Você precisa ser uma nova criatura, rapaz. Saia de debaixo dos titames da lei e venha para a graça. Graça sobre graça. É isso que o homem precisa. O homem precisa se tornar filho de Deus para conhecer a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. É a graça salvadora. Não é a graça de Moisés, nem a lei de Moisés. É a graça de Cristo. Não estou desprezando aqui os titames da lei de Moisés. Jamais. Eu estou dizendo que Cristo veio para nos tornar filho de Deus. E Ele é a graça de Deus enviada para todo aquele que nele crê. Quando você crê, querido, você se torna filho de Deus por adoção. É como se você não tivesse, como se seu pai fosse outro, e ele agora te adota, e tu se torna filho de Deus. Vamos aqui para Romanos, no capítulo de número 8. Olha o que diz. Eu disse lá que quem vive pela carne é nascido da carne. Aqui Paulo ele torna a dizer, porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Há ou não há uma mudança? Antes vivendo na carne, antes era um bebedor de cachaça, prostituta, seja lá quem for. Agora houve uma mudança mental. Agora ele se torna filho de Deus. Agora ele vai conhecer as coisas do Espírito de Deus. Ele vai desejar o que é da parte do Espírito de Deus. E ele vai emprestar o seu corpo para o Espírito de Deus fazer morada. Porque ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! Não tem aquela história do Espírito guia?
Mas não é esse Espírito aí, não. É o Espírito de Cristo, está falando do Espírito Santo. Ele quer ser a palavra rema da tua, da minha, da nossa vida. O guia, aquele que vai nos ensinar o caminho em que nós devemos andar. Porque ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! Filho de Deus não é desamparado na caminhada. Porque Jesus, ele diz para nós aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está escrito, meu querido. Filhos de Deus por adoção. É o que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 18. Filho de Deus. Porque antes de conhecermos quem era Jesus, nós andávamos aleatoriamente sem conhecimento das verdades de Deus. Olha o que diz aí no versículo 15 do capítulo 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O homem, na sua vida natural, na sua caminhada natural, que vem aí do seu primeiro nascimento, do ventre de sua mãe, ele já nasce debaixo da lei do pecado. Lembra quantas vezes eu já bebi e dizia, hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, hoje eu não faço isso, eu não faço aquilo. De repente você estava fazendo tudo aquilo que você tinha dito que não faria. Por quê? Porque você está debaixo de uma lei que rege, debaixo de uma lei que ele domina. Você precisa quebrar essa lei, como pastor, pela fé, aceitando a Jesus como Salvador, para se tornar filho de Deus. Esse é o foco da nossa palavra nesta noite. É o nosso desejo que você se torne filho de Deus. Alguns que nos vejam são, mas alguns não ainda. Ainda estão no estágio de natural, simplesmente criaturas, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia! Aqui Paulo mostra a base da certeza que tem todo aquele que quer em Cristo se tornar um filho de Deus. Se estamos fielmente mortificando as ações pecaminosas do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, ele deseja te guiar todos os dias, guiar nas suas decisões, guiar os teus sentimentos, te fazer cabeça dentro da tua casa, ser uma pessoa melhor para a sociedade. É isto que Cristo faz quando se vem para Cristo. É por isso que a igreja, ela é essa instituição maravilhosa, porque é na igreja onde estão os filhos de Deus, tirados do meio dessa sociedade ímpia e mundana e até imoral. Ainda nos criticam, porque somos filhos de Deus, ou nos dizemos filhos de Deus. Mas é a Bíblia que nos dá esse direito. Sou filho de Deus pela fé. Se você pode dizer, diga comigo, eu também sou filho de Deus através da minha fé. Porque eu criei, eu acreditei. Porque lá em João nós começamos a dizer, mas a todos quanto receberam, ele dá o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Essa palavra Abba, Pai, é muito interessante. Porque a primeira ideia, e essa palavra no original quer dizer paizinho querido, a primeira ideia é de uma criança. Uma criança, vamos dizer assim, recebida nos originais. A ideia de uma criança que vem para o colo de um pai para ser ensinada. Porque quando nós viemos para Cristo, agora nós somos como criança, precisamos de uma mente nova, ser ensinado, leite novo. O leite racional não falsificado, a palavra. A outra ideia também é de um adolescente, ainda
precisa de conhecimento. Quando essa palavra papai, ela chega até nós, ela vem nesse sentido. O Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar, agir em conformidade com a palavra de Deus. Ele vai nos orientando, principalmente por impulsos dentro dos nossos corações. São exortações interiores para que o crente ele prossiga caminhando dentro da vontade de Deus, matando seus desejos pecaminosos, para que ele possa ir a cada dia crescendo na presença de Deus. Aleluia! É isso que somos, filhos de Deus. Agora, e esses filhos de Deus, eles estão sempre em harmonia com as Escrituras. O cristão, o crente, quando ele crê em Cristo, que ele vem para se tornar, se transformar numa nova criatura, ele vai agora andar em harmonia com aquilo que a palavra de Deus diz para ele. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluias! Escute! Agora os que se transformam em filho de Deus, porque houve uma transformação e ela começa mental. Em seguida, essa transformação mental me leva a ter atitudes novas, diferentes. Paulo vem a nós aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Porque que é o Espírito que está aí no mundo? É o Espírito reinante, o Espírito de Satanás, do mundo. Pronto. Lembra, queridos, do nosso carnaval aqui no Brasil? Nosso aspa, porque eu não sou do carnaval, já fui, já saí do carnaval. Eu digo porque é uma festa mundana, onde os homens mundanos fazem, escarnecem dos próprios homens, e escarneceram muito no Brasil do nosso Deus. Aqui fica o nosso repúdio contra essa festa mundana. Quando nós chegamos aqui em 1 Coríntios 2, Paulo vem a nós e diz no versículo 8, os príncipes desses séculos, os regedores desse século, também precisam serem alcançados pela palavra regeneradora, salvadora de Jesus. Porque ele diz, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas agora, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque na qual os homens não sabem coisa dos homens. Porque qual o homem que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se o Espírito de Deus não estiver nessa pessoa. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E eu já quero aqui, concluindo com esses versículos que eu estou deixando aqui para os queridos que estão nos vendo agora, em 1 Coríntios 2, a partir do versículo, eu li a partir do versículo 8, e eu vou deixar para vocês até o 15, o seguinte: na verdade, Paulo aqui ele está falando do caráter da sua pregação, mas também é revelado aqui que foi através da palavra de Deus, do seu Filho amado, que Deus quis revelar a raça humana. E você consegue perceber que ao longo da história da raça humana, os homens não têm querido se tornar filhos de Deus. Nós terminamos por aqui. Em outra oportunidade, se assim Deus quiser, traremos um outro vídeo mostrando alguns passos a partir do versículo 13, porque aqui vai estar falando da sabedoria de Deus.
O caráter da transmissão de Paulo, ele não estava falando em línguas estranhas, não, nem nas línguas dos filósofos da sua época, não. Era simples e prático, debaixo do poder, da graça e do conhecimento de Deus. E aqui eu deixo o meu abraço para todos aqueles que estão nos vendo agora. Esse cara que eu estudo aqui está quente, viu, irmão? Aqui é tudo feito na hora, pão quente na hora. E o negócio aqui está quente, está muito quente aqui. Para poder chegar a você esse pão quente, nós estamos aqui dentro do nosso estúdio pegando fogo. Mas vai dar certo. Olhe por nós. É em nome de Jesus. Amém?